Segunda, 1º de novembro. Verso para memorizar. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Deuteronômio 4:8. Baal Peor. Em Deuteronômio 4, 13 e 4, os filhos de Israel têm um pouco mais de lição de história, como lembrete do passado e de verdades espirituais e práticas que deviam aprender. Ouça Números 25, 1 a 15. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. Pergunta 3. O que aconteceu e quais verdades espirituais e práticas o povo deveria ter tirado da situação? Por mais desconfortáveis que sejam os relatos de Israel eliminando algumas das nações pagãs ao seu redor, eles certamente ajudam a explicar a lógica por trás da ordem. Israel deveria ser testemunha do verdadeiro e único Deus para as nações pagãs, um exemplo para mostrar a adoração ao Deus verdadeiro. Em vez disso, seguiram os deuses pagãos e muitas vezes caíam em rebelião aberta contra o próprio Deus que deveriam representar para o mundo. Embora prostituir-se muitas vezes tenha um significado espiritual, isto é, quando Israel ia atrás de deuses e práticas pagãs, nesse caso, a linguagem e o restante da história sugere o pecado sexual. Satanás se aproveitou da natureza humana decaída, usou as mulheres pagãs para seduzir os homens, que obviamente se deixaram seduzir. Sem dúvida, o ato de prostituir-se fisicamente levava também à prostituição espiritual. Os envolvidos acabavam em práticas de adoração pagã seguindo a Baal Peor, isto é, os israelitas de alguma forma se apegaram a esse Deus falso e até se sacrificaram a ele. Apesar do que lhes foi ensinado, eles se dispuseram a jogar tudo fora no calor da paixão e da luxúria. Como isso pode ter acontecido?
Facilmente, ao endurecerem a consciência com o primeiro pecado, o físico, estavam maduros para cair no pecado espiritual, que deve ter sido o objetivo final de Satanás. Eles haviam se tornado tão degradados que, de acordo com o texto, um homem trouxe uma mulher midianita para o próprio acampamento diante de Moisés e do povo que chorava do lado de fora do tabernáculo. Mente e corpo estão intimamente ligados, ou seja, o que afeta um, afeta o outro. O que podemos aprender dessa história de como a indulgência pode ser perigosa para nós espiritualmente?